Romanos capítulo 6, do verso 1 ao verso 14. Romanos capítulo 6, de 1 a 14. A palavra do Senhor nos diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Até aí. Um dos slogans ou frases mais conhecidas do período da Reforma foi a que, uma vez salvos, salvos para sempre. Essa frase, ela se baseia no entendimento de que o sacrifício de Jesus, ele foi suficiente e eficiente na vida dos eleitos, a ponto de que, uma vez estes, tendo experimentado a obra da graça de Deus em seus corações, jamais eles cairão dessa graça, desta salvação, de maneira definitiva, ou haverá alguma possibilidade de condenação. O sacrifício de Jesus, ele foi eficiente de tal maneira que aqueles que o recebem pela fé e confiam nesse sacrifício como sendo suficiente, eficiente para a sua salvação, jamais a perderão. Mas essa garantia não se deve ao fato de que haja em nós algum mérito, alguma condição de nos mantermos firmes, senão o fato de que, uma vez alcançados pela graça, sustentados por Deus em suas mãos, jamais ou cairemos das suas mãos, ou alguém pode nos arrebatar de lá. Jesus deixa esse princípio muito claro no Evangelho segundo João, no capítulo 10, quando ele diz que as suas ovelhas são conhecidas por ele, e aquele que o Pai o deu, irá a ele em algum momento na sua história.
e das suas mãos ninguém pode arrebatar essas ovelhas. Então, esse slogan, biblicamente, essa frase, ela está correta, porque aqueles que experimentaram a graça de Deus de maneira plena, de maneira completa, jamais cairão desta graça e se perderão novamente. Mas infelizmente esse ensinamento, como tantos outros da Escritura, ele não tem sido bem compreendido. Algumas pessoas acham que o fato de, uma vez salvos para sempre, de estar em Cristo, de estar com as suas vidas firmadas na rocha que é Cristo, lhes dá a liberdade de viver de qualquer forma, porque afinal de contas o sacrifício de Jesus já perdoou os meus pecados e portanto não importa mais o que eu faça, eu já estou garantido, eu já estou salvo. Ao contrário disso, nós vamos ver nesse texto que o apóstolo Paulo vai argumentar que aqueles que estão em Cristo estão mortos para o pecado e que estão vivos para Deus, e que portanto devem demonstrar isso por meio de ações práticas, por meio do seu viver. O seu viver vai autenticar se de fato essa pessoa está arraigada e alicerçada na rocha, na videira, que é Cristo Jesus. Meus irmãos, o capítulo 6 da carta de Paulo aos Romanos é uma resposta ou uma aplicação do que Paulo trata no capítulo 5. Se nós observarmos no capítulo 5, Paulo trata do assunto da justificação pela fé. Ou seja, é o ato de Deus, do seu tribunal, pelo qual ele declara justo, perdoado, completamente perdoado nesta vida e na eternidade todos os seus pecados, desde que essa pessoa tenha recebido Cristo pela fé. Isso é justificação. Aqui no capítulo 6, Paulo, portanto, é como se ele fizesse uma aplicação do assunto justificação. Como é que alguém pode demonstrar que é um justificado diante de Deus? É possível alguém que se diz justificado, de acordo com o capítulo 5, justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, e viver deliberadamente no pecado? Isso é possível? Essa é a grande pergunta que Paulo está tratando no capítulo 6, do verso 1 ao verso 14, e é sobre isso que eu gostaria de falar nessa noite. Mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Esse texto, esses versos, eles se dividem em três partes. A primeira parte vai do verso 1 ao verso 3, e aqui nós encontramos uma série de perguntas retóricas. Pergunta retórica é aquele tipo de pergunta que a pessoa faz, mas ela não espera que a pessoa responda de modo imediato. O objetivo, a intenção de uma pergunta retórica é levar a pessoa a refletir. Não se requer uma resposta imediata da pessoa. Então, do verso 1 ao verso 3, Paulo traz uma série de perguntas retóricas, ou seja, levando os crentes, aqueles irmãos, a pensarem sobre as implicações da vida em Cristo. A segunda parte vai do verso 4 ao verso 11, primeira parte de 1 a 3, segunda parte do verso 4 ao verso 11, e nesta parte Paulo fala da relação entre a morte de Cristo e a nossa libertação do pecado. Qual é a relação entre a morte de Cristo, ele foi sepultado, ressuscitou, e a nossa vida? E aí Paulo vai mostrar como isso se relaciona. E por fim, do verso 12 ao verso 14, ele vai falar dos resultados práticos desta vida em Cristo, desta libertação do pecado. Portanto, eu gostaria que você acompanhasse comigo a exposição desse texto, e nós vamos fazê-lo parte a parte, tá? Então vá acompanhando comigo. Primeiramente, como eu disse, Paulo usa uma série de perguntas retóricas. O ponto que Paulo está querendo destacar aqui é: vocês são justificados pela fé em Cristo. Agora no verso 1 ele diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante?
É como se ele dissesse: vocês foram justificados pela fé em Cristo, mas vamos permanecer no pecado para que Deus derrame cada vez mais abundantemente a sua graça sobre nós. E aí ele diz o seguinte, no verso 2: de modo nenhum. E aí vem a segunda pergunta retórica: como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? A primeira pergunta é: vamos permanecer no pecado? Para que a graça seja mais abundante sobre nós? A impressão que eu tenho aqui, tentando colocar aqui numa linguagem para a gente compreender, é como aquele filho que cria situações para que o pai cada vez mais dê demonstração do seu amor por ele. Então ele faz uma traquinagem aqui para testar o amor do pai e da mãe, a paciência. E aí o pai e a mãe vai lá, pacientemente exorta. Aí o menino vai e faz outra traquinagem para poder tentar provar a paciência do pai ou o amor por ele, até onde vai. Paulo diz o seguinte: nós vamos permanecer no pecado para que Deus diga assim: eu preciso dar mais graça, eu preciso derramar mais graça sobre ele. E ele diz: de modo nenhum. Como é que nós que fomos libertos do pecado, morremos para o pecado, vamos voltar novamente a viver debaixo da sua escravidão? A conclusão do apóstolo Paulo é de que não há qualquer lógica de alguém experimentar a abundância do perdão e da misericórdia de Deus e continuar de maneira deliberada e intencional no pecado. De modo nenhum. Vamos pegar uma outra figura parecida com a primeira que eu mencionei agora há pouco. Imagine que um filho está se afogando numa correnteza, cai uma chuva forte na cidade, o pai tenta salvar a sua família, mas um dos seus filhos se escapa das suas mãos e cai naquela correnteza, e o pai pula na água para não ver o seu filho se afogar, e eles vão sendo levados por aquela água, até que em determinado momento, eles conseguem segurar numa galha de uma árvore, e ali eles ficam seguros. Com muita dificuldade, eles vão até a margem do rio, saem da margem do rio, e aí de repente o filho olha para aquela água de novo, e querendo ver mais uma prova do amor do pai, ele pula na água, para que o pai novamente se lance na água, para demonstrar o seu amor, e a sua preocupação pelo seu filho. Meus irmãos, trocando em miúdos, é mais ou menos isso que Paulo está querendo dizer. Aquele que foi alcançado pela graça de Deus, que foi resgatado do pecado, ele não pode ter prazer no pecado de novo, para que mais uma vez ele queira que Deus demonstre o amor por ele. Isso é algo contrário à ordem natural das coisas. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? E aí Paulo faz a terceira pergunta. Vamos ler juntos? O verso 3. Ou porventura ignorais Vamos ler novamente, mais forte? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Provavelmente aqui Paulo faz uma referência à conversão. Quando ele fala aqui de que ignoram que todos nós fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte, o que Paulo está querendo se referir aqui é aquele momento inicial da obra da graça de Deus. Quando a pessoa tem os seus olhos abertos, depois da pregação do Evangelho,
e ele é selado com o Santo Espírito da promessa. É neste momento que a pessoa é batizada com o Espírito Santo e tem os seus pecados perdoados. E aí Paulo pergunta: vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Quando a gente fala de batismo, a gente está falando de nova vida. A terceira pergunta de Paulo é: quais são os efeitos práticos da conversão? Quais são os efeitos práticos na vida de vocês do selar do Espírito Santo nos seus corações? Quando a pessoa tem os seus olhos abertos depois da pregação do Evangelho, ele recebe perdão, ele é reconciliado com Deus, e como diz no capítulo 5, versículo 1, ele tem a sua paz com Deus restabelecida. E isso deve redundar em ações práticas. Deixa eu só abrir um parêntese rapidamente aqui. O batismo com o Espírito Santo, o selo do Espírito Santo, ele é recebido pela pessoa não como uma segunda bênção posterior, mas no momento que a pessoa crê em Jesus, é naquele momento que ele é selado com o Espírito Santo, é que ele recebe a marca. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 4, versículo 30, exortando aquela igreja, ele diz: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados, marcados para o dia da redenção. Paulo está dizendo aqui: vocês não podem ignorar de que foram batizados em Cristo Jesus. Na sua morte, nós morremos com Ele, para ressuscitarmos para uma nova vida. Aquilo que acontece no coração deve ter efeitos práticos no comportamento. Então, essa é a primeira parte do texto, onde Paulo trata sobre essas perguntas, e o que Paulo está querendo levar esses irmãos aqui, esta audiência a que ele está se dirigindo, é que eles pensem e reflitam sobre os efeitos práticos da sua conversão. Segundo, versos 4 a 11. Aqui Paulo vai fazer uma relação entre a morte de Cristo e a nossa libertação do pecado. E ele diz assim, verso 4: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Nós sabemos que a ressurreição de Cristo marcou uma fase importantíssima na história da redenção. Talvez o texto do Novo Testamento, a carta que mais trate de maneira direta sobre a ressurreição e como ela vai se dar, com que tipo de corpo o ressurreto vai ressurgir, seja o capítulo 15 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. É neste capítulo que Paulo trata de maneira mais clara e objetiva sobre a ressurreição de Cristo e quais são os resultados dessa ressurreição para nós. E não é apenas na carta do apóstolo de Paulo aos Coríntios, como aqui em Romanos, como também em Colossenses, que Paulo faz essa relação entre a morte de Cristo e a nossa morte no pecado, a ressurreição de Cristo e a nossa ressurreição para uma nova vida. E ele deixa isso muito claro, para que, verso 4, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Qual é a condição do pecador antes da regeneração? Morte. Efésios capítulo 2, verso 1: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados,
O homem sem Deus, ele está morto. Significa dizer que por mais que ele respire, por mais que ele pense, por mais que ele viva fisicamente, espiritualmente ele está rompido com Deus. E é no momento então que ele crê em Jesus, que ele recebe Jesus como seu Senhor, que ele surge para uma nova vida, que ele ressuscita espiritualmente. E aí Paulo diz que esse ressuscitar em Cristo, ele deve redundar em novidade de vida. A ressurreição de Cristo foi um evento espantoso. Até então ninguém havia visto e experimentado algo tão glorioso. O mesmo acontece com aquele que é ressuscitado espiritualmente. Quando a pessoa ressuscita em Cristo para uma nova vida, normalmente as pessoas se espantam. Mas fulano de tal, quem era fulano de tal? E aquela pessoa mudou drasticamente da água para o vinho. Ninguém dava nada por aquela pessoa, e agora é crente. Alguns até falam em tom de deboche, porque a ressurreição de Cristo causou impacto e espanto, assim como também a conversão de alguém causa espanto. É possível que enquanto eu estou aqui falando, alguns de vocês, eu não tive essa experiência de viver um período fora do Evangelho. Então, às vezes, até para explicar essas transformações radicais é mais difícil. Mas quem aqui veio de uma vida longe de Deus sabe muito bem o que é isso. De repente a sua visão muda, a sua maneira de enxergar o mundo, de enxergar as coisas mudam, e você não consegue explicar, e a razão é uma só. Isso significa a ressurreição. É quando alguém tem os seus olhos abertos para viver uma vida nova, não mais uma vida semelhante à anterior, mas uma novidade de vida. Já ouvi alguns relatos da pessoa dizer o seguinte, para a pessoa que passou pela conversão: o que é que aconteceu contigo? Parece que ficou meio bobão, agora é só esse negócio de evangelho de Cristo, você é uma pessoa tão diferente agora. Exatamente isso, porque na conversão há uma mudança de mente, há uma mudança nas inclinações, há uma mudança nos desejos, na percepção da vida, nos sentimentos, nas ações, que passam a ser orientados agora tendo como referencial a palavra de Deus. Isto é novidade de vida. No verso 5, Paulo continua e ele diz assim: porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos na semelhança da ressurreição. A morte de Cristo foi chocante, mas a sua ressurreição foi mais gloriosa ainda. A pedra do túmulo foi removida, e onde havia cheiro de morte, o Filho de Deus ressurgiu de forma gloriosa, de forma espantosa. Paulo diz que da mesma forma que aconteceu com a morte de Cristo, é o mesmo que acontece quando alguém experimenta a conversão. Onde antes só havia linguajar podre, onde antes só havia inclinações perversas e malignas, onde antes só havia comportamento horrendo, agora esta pessoa passa a experimentar a semelhança da ressurreição de Cristo, uma nova realidade gloriosa, onde a velha natureza vai cada vez mais morrendo, sendo crucificada, para dar lugar à nova vida. Na vida
daquele que experimentou a justificação, que foi alcançado por Deus, a sua mudança deve ser tão violenta, tão brusca, tão fundamental, que deve provocar espanto naqueles que estão por perto, a ponto delas dizerem: fulano de tal mudou da água para o vinho. É isso que Paulo está dizendo. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. O verso 6, ele continua ampliando essa ideia. Observe que Paulo vai ampliando o argumento. De que forma nós demonstramos que fomos ressuscitados na semelhança da ressurreição de Cristo? E aí ele diz no verso 6, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravo. Sabendo que foi crucificado. A morte de Cristo foi dolorosa. A crucificação de Cristo foi agonizante. Isso deve acontecer também quando nós, habilitados pela graça de Deus, crucificamos o velho homem. Eu sei que tem coisas que nós não queremos abandonar. Nós nos agarramos a estas coisas e gostamos delas, e amamos elas, e nos sentimos desconfortáveis quando pensamos na possibilidade de não tê-las mais. Mas matar o velho homem é doloroso. Por isso que Paulo compara aqui a crucificação, porque matar o velho homem significa cortar na própria carne, abandonar coisas que são pecaminosas, mas que você gosta, que você tem deleito, que você tem prazer nelas, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravo. Que contradição! Quando alguém diz que está em Cristo, mas ainda é escravo do pecado. O escravo não tem vontade própria. O escravo não tem condição de colocar em prática os seus desejos. O escravo é subserviente do seu senhor. Todos nós um dia fomos escravos desse senhor, pecado. E Paulo diz que agora, para que ele não se levante novamente, nós precisamos crucificá-lo, cortar na carne, a exemplo da crucificação de nosso Senhor. Meu amado ouvinte, meu amado irmão, um dos maiores desafios que nós temos é mudar hábitos e costumes. Quem aqui já tentou fazer dieta, exercício físico, mudar a sua rotina, a alimentação? É uma coisa difícil demais, porque você passou a vida toda habituado naquilo, de fazer aquilo, de ter aquele tipo de padrão de comportamento, e de repente você tem que mudar. É algo contrário à sua natureza. Nós temos a tendência natural de gostar, em termos de alimento, daquilo que não é saudável. Nós temos uma dificuldade de ter novos hábitos saudáveis, porque normalmente
o que não é saudável é bom. Não é verdade? Normalmente o que não é saudável é bom. Não é via de regra, mas muitas vezes é assim. Agora, para você preparar aquele alimento saudável, leva tempo. Você tem que ter paciência. Dá trabalho. É muito mais fácil você abrir a geladeira, pegar um negócio lá congelado, jogar dentro do micro-ondas, apertar o botão, esperar 2, 3, 4, 5 minutos e o negócio já está pronto e você comer. É muito mais fácil você chegar num supermercado, comprar uma caixa de suco e tomar na sua casa, do que você chegar na feira, comprar laranja, chegar em casa, ter que descascar, bater no liquidificador ou naquele espremedor, fazer o suco. Isso dá trabalho. Meus irmãos, o que Paulo está dizendo aqui é que no que diz respeito à nossa vida espiritual, isso também é verdade. Há uma propensão, uma inclinação natural dos nossos corações àquilo que é pecaminoso. Por isso que Paulo chama aqui de crucificação. Porque você crucificar aquilo que você tanto ama, gosta, mas que é pecaminoso, é um desafio. Mas ele diz: nós não podemos nos tornar escravos novamente, nos submeter a esse Senhor. Porquanto, ele ainda está argumentando, porquanto quem morreu está justificado do pecado, verso 7. E aí ele diz no verso 8: ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Se já morremos para a velha vida com Cristo, com Ele também viveremos uma nova vida. E a ideia de Paulo aqui, ao dizer que nós com Cristo vivemos uma nova vida, é o que Paulo escreve lá na carta aos Colossenses, quando ele diz que nós devemos nos despojar do velho homem, tirar as roupas velhas do velho homem, as coisas que são próprias da velha natureza, e agora incorporar novas virtudes, novos valores, novos padrões de pensamento, de comportamento, de atitude, de inclinações, do linguajar. Eu só abrir um parêntese aqui rápido. Eu estou preparando uma série para a gente começar aqui na igreja, Sal e Luz, onde nós vamos falar exatamente sobre os resultados práticos daquele que está na luz e daquele que é sal deste mundo, e como a Bíblia aborda esses temas, por exemplo, no que diz respeito ao nosso linguajar, ao nosso modo de pensar, ao nosso modo de nos relacionarmos com as pessoas, enfim. Então, o que Paulo está dizendo aqui é que vivemos com Cristo, e isso tem efeitos práticos. Novas virtudes e padrões são incorporados. Verso 9: sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele, assim como também o pecado não tem domínio mais sobre aquele que foi regenerado, pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Por fim, meus irmãos, terceira parte do nosso estudo, do nosso sermão, são os resultados práticos de tudo isso que Paulo acabou de mencionar aqui. Eu gostaria que você fosse agora, por favor, para o verso 12. Diante de tudo isso, uma vez que vocês já experimentaram a morte e a ressurreição de Cristo na vida de vocês, ao morrerem para o pecado e viverem para uma nova vida, portanto, observe que o texto, o verso 12, ele começa com não reine, portanto, mas aqui a gente pode
deslocar esse portanto, que é uma conjunção conclusiva, para o início do texto. Ou seja, depois de ter dito tudo isso, Paulo agora diz: portanto, uma vez, nesse caso, finalmente, não reine o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Algumas observações aqui nesse verso. O que Paulo está dizendo aqui é que nós não podemos, uma vez que morremos e ressuscitamos com Cristo, colocar à disposição do pecado os nossos membros do corpo como armas da impiedade. É como se Paulo dissesse: parem de viver no pecado, que o pecado não tenha domínio sobre os membros, sobre o corpo de vocês, mas coloque agora os membros do corpo de vocês à inteira sujeição de Cristo. Meus irmãos, a vida humana, o ser humano, ele trabalha com senhores, ele lida com senhores, e nós não temos como não estar debaixo do senhorio de alguém. Ou a pessoa está debaixo do senhorio do pecado, das inclinações naturais do seu coração, ou ele está debaixo do senhorio de Cristo. Não existe a mínima possibilidade de você estar numa outra situação. O que Paulo está dizendo é: antes vocês usavam o corpo de vocês, os membros de vocês, a serviço do pecado, porque vocês eram escravos dele. Não façam mais isso. Não reine o pecado no vosso corpo mortal, de maneira que vocês estejam sujeitos às suas paixões e inclinações. O pecado não pode nos dominar. O corpo não pode ser instrumento do pecado. Deixe-me fazer uma observação. Por que nas cartas do Novo Testamento nós encontramos várias recomendações sobre o uso do corpo? Nós encontramos vários preceitos no Novo Testamento, especialmente nas cartas, no que diz respeito ao cuidado que nós devemos ter com o corpo, não oferecer o nosso corpo como instrumento do pecado, em qualquer esfera, em qualquer situação. Porque, os autores do Novo Testamento, eles estavam lidando com uma questão muito séria. A Igreja de Cristo, ela surge no afloramento da cultura grega. O cristianismo, ele nasce no berço da cultura grega. E recentemente eu até postei uma mensagem sobre, no livro História da Igreja, onde o autor, ele faz uma análise daquela expressão que Jesus viria na plenitude dos tempos. A plenitude dos tempos é uma referência o fato de que Deus mandou o seu Filho quando haviam todas as condições históricas favoráveis para o nascimento do Messias. Havia estabilidade política e econômica, porque o governo romano dominava. Então, o trânsito de pessoas pelas estradas era livre. Uma outra questão que estava acontecendo era o afloramento da cultura grega. Só que na cultura grega, os gregos entendiam o seguinte, que o que importa é a alma, o espírito. O corpo não é importante. Tem até o mito da caverna na República de Platão, onde ele conta a história de alguém que está preso na caverna e de repente essa pessoa se liberta e conhece o mundo. E a ideia é o seguinte, é que a alma, ela está presa numa grande prisão, que é o corpo. Quando a pessoa morre, portanto, a morte é desejável na cultura grega, porque é a libertação da alma dessa prisão que ela está presa. Qual era o resultado prático disso? Na cultura grega, os níveis morais eram os mais baixos que nós podemos imaginar na história da humanidade.
toda sorte de pecados cometidos no corpo, como pecados ligados à área da sexualidade e qualquer outro tipo de pecado, era praticado de maneira deliberada, aberta. Por quê? Porque eles partiam no entendimento que o importante era a alma. O corpo você poderia fazer o que você bem quisesse, poderia entregar o seu corpo, os membros do seu corpo ao pecado. E aí Paulo está nesse contexto de cultura grega, no início dos séculos, os primeiros séculos aqui. A carta aos Romanos, ela é uma das primeiras cartas escritas por Paulo, e Paulo diz o seguinte: olha, talvez Paulo dissesse assim: olha, é muito comum se raciocinar aí na sociedade que você pode fazer o que você quer com o seu corpo. A partir do momento que você foi alcançado pela graça de Deus, o seu corpo agora não pode ser usado como instrumento do pecado. O que você fala é importante, o que você faz é importante com o seu corpo. Portanto, não reine no corpo mortal de vocês o pecado. E aí diz no verso 11: nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos. Ele volta à ideia novamente de ressurreição, para falar de nova vida dentre os mortos, e os vossos membros, sim, devem ser usados para Deus, como instrumentos de justiça. Ou seja, os atos de vocês devem glorificar a Deus e não só as palavras. O corpo de vocês deve ser um tributo a Deus. Por isso você deve cuidar do seu corpo. Por isso você deve ter cuidado com o seu corpo. Porque você é mordomo do seu corpo. Algumas pessoas acham que Deus está preocupado com a alma. Vamos ganhar almas para Jesus. Essa é uma ideia equivocada. Porque o Evangelho restaura o homem por inteiro, porque Deus assim criou corpo e alma. Portanto, o corpo para Deus também é importante. E por fim, meus irmãos, o verso 14, ele diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. O que Paulo quer dizer aqui é: não basta só obedecer os mandamentos de Deus externamente, porque a lei é importante para muitas coisas. A lei, por exemplo, ela nos dá as ordenanças de Deus, as exigências de Deus. Ela nos repreende quando nós estamos vivendo no pecado. Ela nos restringe, ela nos impõe coerção, medo. Mas uma coisa a lei não pode fazer: ela não pode salvar. E Paulo diz o seguinte: vocês não estão debaixo da lei, façam tudo isso, entreguem os corpos de vocês para a glória de Deus, mas não unicamente porque a lei está pedindo, mas porque vocês foram alcançados pela graça de Deus, e por isso devem viver em obediência ao Senhor. O apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, capítulo 2, verso 16, diz assim: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém é justificado. Vocês não estão debaixo da lei, mas da graça. E estando debaixo da graça, nós somos constrangidos a viver em obediência a Deus. Amém. Meus amados irmãos, os resultados da obra de Deus em nós devem ser vistos pelas pessoas. Seria uma grande contradição se nós afirmássemos de lábios, professássemos diante das pessoas
a nossa fé em Jesus, mas os nossos atos contradizessem ou dissessem o contrário daquilo que os nossos lábios professam. Que você possa morrer para o mas ressuscitar para uma nova vida, para viver em novidade de vida. Você que está aqui nessa noite, que já entendeu isso, que o Espírito Santo possa reforçar essas verdades na sua consciência. Se você está aqui nessa noite, mas ainda não compreendeu isso mais corretamente, mais claramente, o Espírito Santo abra o seu entendimento para você entender e perceber que a vida com Cristo é incomparavelmente melhor. Curve sua cabeça, feche seus olhos, nós vamos orar ao Senhor.